Bom dia, gente! Estamos começando hoje mais uma aula de literatura. Como vocês podem ver no quadro, comunicação, elementos da comunicação, funções da linguagem, a língua, a linguagem, a fala, que são os conceitos iniciais da literatura dentro desse processo aí. Como vocês podem perceber, a gente está vendo esses primeiros conteúdos, essas primeiras noções que vão fazer toda a diferença no estudo da literatura de vocês, tá bem? Indo aqui para o quadro, nós podemos observar que quando a gente fala em processo de comunicação, lembramos da conversa, da fala, dessa questão. A fala ela é um processo individual, ela é um processo único que é inerente ao ser humano, tá? É o que nos diferencia de outros seres humanos. A língua é o nosso idioma materno, ou seja, a nossa língua portuguesa, né, o nosso idioma mãe, podemos dizer assim. E a linguagem ela é um processo universal. E a linguagem, que é o mais importante aqui também para vocês, é que ela se divide em 3 campos. A linguagem verbal, que utiliza somente a palavra, como vocês estão vendo aqui no quadro, o texto escrito, a palavra, seja ela escrita ou falada oralmente. A linguagem não verbal utiliza apenas a imagem, tá? Então, no caso, usar apenas a imagem significa que com esse desenho, com essa imagem, o autor quer passar uma mensagem para vocês. E a linguagem mista é aquela que utiliza as duas, o texto mais a palavra. Aqui ao lado vocês observem que nós temos a parte dos elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, esses que dizem respeito a todo o processo de comunicação, e sem esses elementos não há comunicação. Principalmente quando se refere a esses dois aqui, tá? O emissor e o receptor. E nesse caso, o emissor é o que manda as mensagens e o receptor recebe as mensagens. E depois nós temos todos os outros elementos da comunicação. O canal, que diz respeito ao meio pelo qual se chega a mensagem ao receptor. O código, a mensagem e o contexto. O código é o nosso idioma materno, a língua portuguesa. A mensagem é o texto em si e o contexto é o que está em torno desta mensagem, o que está em volta desta mensagem. E aí nesse campo, nesse item, a gente pode observar que nós temos, desses elementos da comunicação, nós vamos derivar uma das funções da linguagem, que é um assunto que nós vamos desenvolver mais adiante. Nesse caso, nós podemos também nos referir que cada elemento da comunicação é importante, está dentro de um processo, e esses elementos derivam as funções da linguagem, que são recursos usados pelo autor para deixar o texto mais embelezado, ou mais objetivo ou subjetivo, dependendo do elemento e dependendo da função. Mas esse é um assunto que nós vamos desenvolver mais adiante. Por hoje era isso, um bom dia a todos e até a próxima.